Eu só quero deixar claro para vocês que é um sistema em malha fechada. Tome cuidado, isso aqui não é um sistema de malha fechada. Cara, isso aqui não é malha fechada. Primeira coisa que muita gente entende errado é achar, quando eu falo assim, malha fechada, a galera acha, malha fechada é combustível. E é só isso. Não é. Malha fechada é um tipo de sistema que ele pode se controlar sozinho. Ele pode se regular sozinho. Só que não se engane. Não é o que muita gente pensa. Cara, ligou, já sai funcionando. Ele precisa de ajustes, certo? Qual ajuste? Tem diversos ajustes que você tem que fazer. Mas uma deles, está óbvio aqui, né? Pensa nesse exemplo. O que você tem que ajustar? Cara, você tem que definir aqui qual é a temperatura. É você que escolhe. É você que escolhe. Então, vamos para o nosso exemplo de injeções programáveis? Vamos falar aqui, ó. No caso, malha fechada de combustível, certo? Ele tem um alvo? Tem. Qual que é o alvo? Quanto de lambda você quer, beleza? Quanto de lambda você quer. Esse é seu alvo, tá? De novo, alvo não significa que é um valor. Pode ser uma tabela, certo? Passo 2, ele tem que medir alguma coisa, ele tem que fazer uma medição. O que ele mede? Ele mede o lambda, tá? Só que uma coisa é o lambda alvo, outra coisa é o lambda medido. E aí o que ele faz? Ele compara o alvo com o medido. Ó, o que eu estou medindo tá dentro do alvo? Sim ou não? Se não tá, ele tem que colocar para dentro do alvo. Então, ele tem que ter uma possibilidade de, como que eu chamei aqui, vou usar a mesma frase, uma maneira de atuar no sistema, E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que o controle de malha fechada faz, então? Se ele mede, ele sabe quanto de lambda você quer, que você falou para ele. Ele mede quanto de lambda tem. Como que ele corrige o sistema? Tá aqui, ó. Marcelo mandou bala. Ele aumenta o tempo de injeção ou diminui. Então, o que ele tem que fazer? Ele controla a quantidade de combustível. Não é que ele controla, vou usar uma palavra melhor. Ele faz pequenos ajustes na quantidade de combustível. Galera, vocês acreditam? Eu vou contar um negócio para vocês que a galera vai achar que é mentira. Teve uma vez que eu estava fazendo um curso de motores. E era um curso de motores que o cara nunca mostrou um motor, mas tudo bem, eram 20 finais de semana. Você acredita que um professor foi explicar controle de malha fechada e ele falou que quando tá fora o lambda, a injeção mexe na borboleta, fecha ou abre para controlar o lambda? Vocês acreditam nisso? Pois é, muita gente não vai acreditar, mas acontece isso aí. É o tipo de coisa do que o cara tá dando aula de um negócio que ele nunca fez. É isso que eu fico louco. Tem gente que vai dar aula de um negócio que ele nunca pôs a mão na massa. Aí não dá, cara. Aí não dá. Por isso que eu falo, tomem cuidado com quem vocês vão ter como referência. Peguem pessoas que já fizeram aquilo que eles estão querendo ensinar. E fazer na vida real é diferente de ter estudado alguma coisa. Fazer na vida real é diferente de ter estudado. Uma coisa é alguém falar, olha, tenho doutorado em injeção eletrônica. Outra coisa é o cara falar, ó, eu trabalhei com injeção eletrônica, tá aqui, ó, aquele carro ali fui eu que fiz, aquela moto ali que vocês não estão conseguindo ver, mas tem uma moto ali no coisa, ó, fui eu que fiz. Isso é diferente, galera. Eu não tô falando que eu sou fodido, nada disso. Eu só tô chamando a atenção que tem muita gente que quer ensinar e tá tudo beleza, mas o cara nunca trabalhou com aquilo, daí fica complicado, cara. Faz sentido, galera? Então vamos lá. Ficou claro para vocês? Então, quando falarem para você malha fechada, entenda que é algo aonde é um sistema que ele não tem apenas um ajuste manual. Ó, eu vou escrever isso, porque eu sei que a galera tá anotando. Quando a gente fala num sistema malha aberta, a gente está falando de um sistema que ele tem um ajuste manual. Qual é o problema quando você tem um ajuste manual? O problema de quando você tem um ajuste manual é que se você tem alterações externas, o que vai acontecer? Ele precisa ser reajustado. Faz sentido, galera? Olha o que eu falei. Todo sistema em malha aberta, ele tem um ajuste manual. Qual que é o problema de você ter um ajuste manual? Você tem algumas vantagens. Cara, às vezes é mais fácil. Só que se você tem alguma alteração externa, no exemplo do ar-condicionado, ferrou. Você vai ter que mexer lá. Você vai ter que reajustar o negócio, tá? Malha fechada. O que é uma malha fechada?
um sistema de malha fechada. Você, num sistema de malha fechada, tem um ajuste manual. Ah, mas tem um ajuste manual, não é automático? Tem um ajuste manual como base. O sistema, ele tem um alvo, 2, algo medido ou uma medição, 3, uma maneira de atuar automaticamente. E, com base nisso aqui, o seu sistema de malha fechada faz correções automáticas. Galera, Bolívar está sempre presente aí. E olha só, olha o que o Bolívar falou. Um bom exemplo de malha fechada foi quando eu montei meu PC antes de instalar o Windows. Tinha uma tabela 2D que eu escolhi a porcentagem da ventoinha de acordo com a temperatura do processador. Show de bola. Porém, Bolívar, tem um seguinte detalhe. Isso não é um controle em malha fechada. Do jeito que você falou, não é. E talvez eu tenha levado você a pensar errado. Acompanha comigo aqui, ó. Quando a gente tem, nesse caso do Bolívar, uma tabela. Acompanha essa tabela aqui, ó. No caso do Bolívar aqui, ó. Aonde você vem aqui e coloca em cima aqui temperatura do processador. Então você vem aqui, ó. Você coloca aqui, ó, temperatura do processador do seu computador e você embaixo aqui coloca percentual da ventoinha. Então, o cara vai lá e pode fazer um acerto ali. Galera, eu não tenho ideia qual a temperatura ideal do processador, tá? Vou colocar uns valores aqui, eu não sei nada de informática. Mas vamos supor, cara, ó, de 80 graus para cima, você já liga a ventoinha em 100%, cara. Pode torar o pau que o negócio tá quente. Agora, se tiver com 40, com 20, por exemplo, com 40 você pode ligar 50% e com 20 você liga 10% só para a ventoinha estar rodando um pouquinho. Por exemplo, Bolívar, tome cuidado, isso aqui não é um sistema de malha fechada, isso aqui é um sistema de malha aberta. É um sistema de malha aberta porque você está pegando uma variável aqui, ó, temperatura do processador e está definindo um percentual da ventoinha. É a mesma coisa que você fazer uma tabela de combustível. É a mesma coisa que você vai lá e faz uma tabela de combustível aqui, ó, 3D, que você tem RPM, MAP, por exemplo, tá? Você tem isso aqui e aí você define aqui dentro tempo de injeção. Cara, isso aqui não é malha fechada. A malha fechada, você tem que ter um alvo e quando você mede a mesma coisa. Então, é um lambda-alvo, por exemplo, e você mede o lambda. Isso aqui que você está fazendo é uma relação entre duas coisas. Você não tem, por exemplo, uma malha fechada aqui seria o seguinte. Vou dar um exemplo. Ó, se esse sistema aqui, ó, fosse em malha fechada, você iria colocar um alvo do quê? Um alvo do que interessa, que seria temperatura do processador. Se tivesse um sistema que você falasse assim, cara, esse processador, ele funciona, a eficiência dele depende da temperatura e ele funciona legal a 80 graus Celsius. Daí você define um alvo de 80. E aí se você tem uma maneira de esquentar o processador quando ele está frio ou de resfriar quando ele está quente. E isso seria malha fechada. Eu só quero deixar claro para vocês que é um sistema em malha fechada. Esse exemplo do Bolívar aqui não é um sistema em malha fechada. A não ser que você definisse assim, olha, eu quero que a temperatura do processador funcione em 83. E aí o sistema pode ligar e desligar a ventoinha para controlar em 80 graus. Faz sentido, galera?